Olá, olá meus amigos engenheiros, olá meus amigos estudantes, olá colegas professores. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante interessante, é um tema que é bastante recorrente em concurso. Às vezes o aluno, às vezes o colega concurseiro, o engenheiro tem dificuldade em entender desse tema, mas nós vamos explicar aqui junto com a resolução de uma questão. Nós vamos falar de instalações hidrossanitárias. Sendo mais específico, nós vamos falar de tecnologia dessas instalações. Vamos resolver uma questão do CESP que trata de registros e válvulas. Então nós vamos falar aqui da válvula globo, da válvula de esfera, do registro de pressão, qual a diferença entre eles, ok? Vamos então à nossa questão. A questão aqui é do Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Amapá, de 2007, e foi realizada para o cargo de analista judiciário na área de engenharia civil. A banca examinadora é o CESP, Centro de Seleção de Promoção de Eventos da UNB para nível superior. O assunto é instalações hidrossanitárias e o tema registros e válvulas. Vamos à questão. Acerca das características e das aplicações de válvulas nas instalações hidráulicas prediais, assinale a opção correta. Item A. A válvula de gaveta é um dispositivo de controle do fluxo de água e deve ser usada somente nas posições totalmente fechada ou parcialmente aberta. Item B. A válvula globo, um dispositivo destinado a liberar ou proibir o fluxo de água, deve ser usado sempre totalmente fechada ou totalmente aberta. Item C. A válvula de retenção permite o escoamento da água em um único sentido. Item D. A válvula boia é destinada a interromper a saída de água de reservatório e de caixas de descarga. E item E. A válvula redutora de pressão visa reduzir a pressão disponível na rede e assim evitar a cavitação da bomba. A animação que você vê agora apresenta um registro de gaveta. É o tipo de registro mais usado nas instalações hidráulicas. Geralmente ele é indicado para situações de pouco uso, então eu vou apresentar para vocês aqui algumas características do registro de gaveta. Primeiro, ele é indicado para situações de pouco uso, como eu acabei de falar, portanto ele é a geral do banheiro, ele é a geral da casa. É aquela peça que você liga ou desliga quando você precisa consertar alguma tubulação. Ele funciona sempre nas posições aberto ou fechado. Ele não deve funcionar como um regulador de vazão, uma vez que ele não fica em posições meio abertas. E não há um sentido único para vazão, portanto ele pode ser instalado em qualquer posição. O registro de pressão ou válvula de globo, esse que você vê agora, é indicado para abertura ou fechamento e também para regulagem de fluxo, regulagem de vazão. Portanto, ele pode trabalhar em qualquer posição de fechamento. Ele é usado então em chuveiros, torneiras em geral, filtros e banheiros. Ele tem elevada perda de carga, já que regula a vazão. E diferente do registro de gaveta, o registro de pressão possui sentido de fluxo e, se for instalado de forma errada, impedirá a passagem da água. Em uma situação de incêndio, a água desce do reservatório superior pela coluna de incêndio até os ramais. Quando o caminhão do Corpo de Bombeiros chega, ele acopla a mangueira do Corpo de Bombeiros no hidrante de passeio e faz com que a água recalque através dessa mesma coluna de incêndio. Para evitar que essa água adentre no reservatório superior, garantindo a qualidade da água, ele coloca lá perto do reservatório uma válvula de retenção que impede o sentido oposto do fluxo da água. A válvula de boia se localiza no reservatório superior. Quando o reservatório inferior, a cisterna, estiver enviando água através da tubulação de recalque para o reservatório superior e este, por sua vez, estiver enchendo, é a válvula de boia que tem a finalidade de desligar a bomba para que a água no reservatório superior não passe do nível máximo. Assim como, numa situação em que as pessoas estão consumindo a água e o nível do reservatório está baixando, quando ele chegar no nível mínimo, é a válvula de boia que vai novamente acionar a bomba para que seja recalcada a água a partir do reservatório inferior. Portanto, a válvula de boia, ela tanto se destina a interromper a saída quanto a entrada de água nos reservatórios e nas caixas de descarga.
O quinto item vai falar da válvula redutora de pressão, mas para eu falar da VRP, eu preciso primeiro apresentar para vocês o que é um sistema indireto de distribuição de água predial. Veja que a concessionária de água, através do ramal predial, envia a água que vai passar pelo hidrômetro para uma tubulação. Se o sistema de distribuição for direto, dessa tubulação ela vai recalcar e vai direto para a minha torneira, em qualquer pavimento que eu esteja. Entretanto, no sistema indireto, que é o sistema adotado no Brasil, a água passa primeiro por dois reservatórios, um reservatório inferior à cisterna e um reservatório superior à caixa d'água. Note que, a partir da parte da caixa d'água, a água desce através dessa coluna de distribuição de água fria e vai para os ramais de cada pavimento. Ok. Imagine uma situação. Imagine que a água ganhe 3 metros de coluna d'água devido à queda a cada pavimento. Mas que ela perca na perda de carga, que ela perca meio metro. Ora, se a cada pavimento eu ganho 2 metros de 3 metros e perco meio metro, eu estou ganhando 2,5 metros de coluna d'água a cada pavimento. Ora, num edifício como esse, de 4 pavimentos, não precisa ser nenhum matemático para perceber que no pavimento térreo a água vai ter uma pressão de 10 metros de coluna d'água. Muito bem. A norma indica que a pressão máxima que a água pode ter é 40 metros de coluna d'água. Ora, como fica então se eu tiver uma edificação maior, se eu tiver uma edificação de 20, de 30 pavimentos? Aí a gente adota a válvula redutora de pressão, que é o que a gente vê no próximo slide. A figura apresenta um reservatório com 2 câmaras que distribui a água para a edificação através de um barrilete que deriva nesta figura para 6 colunas de água fria. Tome como exemplo um edifício com 22 pavimentos e perceba que no andar térreo se encontra instalada uma válvula redutora de pressão. Perceba ainda que até o 12º pavimento de cima para baixo, ou seja, do 22º até o 12º, a pressão que a água vai ter nesses pavimentos é a pressão que ela vai adquirir na sua descida dentro da tubulação. Não é uma pressão excessiva, ok? Agora, perceba que do 11º pavimento para baixo, a água começa a ter pressões perigosas e corre o risco realmente de passar do valor permitido por norma, do valor máximo, que é de 40 metros de coluna d'água. Então ele instala uma válvula redutora de pressão que vai reduzir a pressão ajusante dessa bomba para que nesses pavimentos você tenha pressões confortáveis e que não vão danificar o sistema. Nessa outra ilustração, nós temos o mesmo edifício com 22 pavimentos. É apenas uma alternativa diferente da concepção do projeto. Perceba que ele resolveu instalar a válvula redutora de pressão logo no 11º pavimento. Então, à medida que a água desce nesta coluna de água fria, a partir do 11º pavimento, a válvula redutora de pressão já vai reduzir a pressão ajusante ajusante da válvula. Acerca das características e das aplicações de válvulas nas instalações hidráulicas prediais, assinale a opção correta. Item A. A válvula de gaveta é um dispositivo de controle de fluxo de água e deve ser usada somente nas posições totalmente fechada ou parcialmente aberta. Ora, nós vimos pelo vídeo que a válvula de gaveta ela não deve funcionar como um regulador de vazão, ela não deve funcionar como dispositivo de controle de fluxo. Então, esse item já é falso. Uma outra parte que torna o item falso é quando diz que ele pode ficar parcialmente aberta. Não pode, é totalmente aberto ou totalmente fechado. Portanto, o item A é falso. Item B. A válvula globo, um dispositivo destinado a liberar ou proibir o fluxo de água, deve ser usada sempre totalmente fechada ou totalmente aberta. Bem, nós vimos que a válvula globo pode ser sim usada parcialmente aberta ou parcialmente fechada. É a nossa torneira, ela regula a vazão. Então ela é destinada a liberar ou proibir o fluxo de água e a regular o fluxo de água. Portanto, este nosso item B está falso. Item D. A válvula boia é destinada a interromper a saída de água de reservatório e de caixas de descarga. Olha só, a válvula boia é destinada a interromper a saída de água, sim, evitando que a água desça abaixo do nível mínimo,
mas também é destinado a interromper a entrada de água, evitando que quando a caixa d'água estiver enchendo, ela suba acima, o nível da água suba acima do nível máximo. Então não é só destinado a interromper a saída de água, e sim a entrada também. Portanto, o item D é falso. Item E. A válvula redutora de pressão visa reduzir a pressão disponível na rede e assim evitar a cavitação da bomba. Olha, ela não visa reduzir a pressão disponível na rede, ela visa reduzir a pressão ajusante da válvula, para evitar que você tenha problemas no prédio com excesso de pressão, como os golpes de ariete. E não é para evitar a cavitação da bomba, portanto, o item E é um item falso também, ok? Bom, a partir do item E falso, restou para a gente o item C, que fala que a válvula de retenção permite o escoamento da água em um único sentido, e ele é verdadeiro. Ele está lá para evitar que na coluna de incêndio a água que vai vir do caminhão do corpo de bombeiros suba até o reservatório superior, danificando a qualidade da água dentro daquele reservatório. Portanto, o item C é verdadeiro, a válvula de retenção evita o sentido da água no sentido ascendente. Então, gostaram da questão? Foi claro? Deu para entender? Teve uma explicação bacana, né? Bem, peço a vocês que continuem curtindo aí, continuem compartilhando nossos vídeos, que vocês consigam aprender um pouco mais com isso, que vocês consigam tirar algumas dúvidas, e quero avisar que nos próximos dias eu estou iniciando aí alguns posts, alguns vídeos que vão tratar de resistência dos materiais, um assunto difícil, um assunto que o aluno geralmente tem dificuldade, um assunto que o engenheiro às vezes tem dificuldade também para fazer um diagrama de cortante, um diagrama de momento fletor, e nessa mesma ideia nós vamos falar de tensão e nós vamos resolver aqui também algumas questões de concurso. Vejo vocês no próximo vídeo, peço a vocês que compartilhem bastante, que curtam bastante, que visitem a minha página no Facebook, Professor Adriano Gomes de Matos, que curtam lá, que visitem, que assistam esse vídeo também no YouTube, tá lá, Professor Adriano Gomes de Matos, um vídeo de instalações hidrossanitárias. Desejo a vocês boa sorte.